Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu gostaria de falar sobre robotização de processos, uma siglazinha que tem algumas pessoas ficam meio confusas com tantas siglas, RPA. Você já ouviu falar em RPA? Aqui a gente também pode traduzir simplesmente para robotização de processos. E o que seria essa robotização de processos? Nada mais é do que transformar atividades, tarefas ou processos para serem realizados por robôs, né? Para automatizar essas atividades. E qual é a grande diferença que isso tem dentro de um mundo onde a gente já usa vários sistemas de gestão? O fato é que algumas tarefas que o sistema que não são realizados, que deveriam ser feitas, atividades manuais, que precisam ser executadas dentro do sistema de gestão, hoje elas já podem ser robotizadas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que essa importância? O cenário de hoje, como a gente vem falando aí o tempo inteiro, e vocês vão ouvindo o tempo inteiro e não vão cansar de ouvir, porque realmente a mudança ela está exponencial, ela está muito rápida, muito acelerada. Né? Nós vivemos numa sociedade que ela vem evoluindo, mas ultimamente a evolução ela está assim, com um delay muito pequeno. Então a robotização é mais um passo que é importante e que traz melhorias para a organização. Né? E alguns me perguntam se essa robotização ela só pode acontecer para empresas grandes. Não, as empresas pequenas e médias elas também podem usar e aproveitar desse mecanismo e dessa parte e inovar sim nos seus processos. Então, qual é a grande diferença? Como eu comecei falando, algumas pessoas me questionam, mas já existe, a gente já usa sistema de gestão, sistema e ferramentas que já fazem, já trazem para a gente, já realizam atividades dentro do sistema. A diferença é que ela vai robotizar atividades manuais e repetitíveis. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que as atividades que são e que devem ser elencadas para ser robotizadas, a gente pode de repente começar a pegar acessar um robô pode chegar lá bem definido e você pode colocar ele para acessar e-mail, jogar informação numa planilha, né? Ele pode começar a direcionar, a abrir uma planilha e fazer atividades que até então podem ser atividades necessárias e repetitivas que são realizadas por uma pessoa. O robô, se bem direcionado, bem orientado, com processos bem definidos, ele pode fazer isso. Então a pessoa já não precisa mais ficar fazendo aquelas atividades que são extremamente repetitivas. Então a gente pode botar planilha, acessar e-mails, né, e identificar algumas atividades que o robô pode começar a realizar. E aí a gente tem vários ganhos com isso. Por exemplo, ele vai começar a realizar aquelas atividades e ele pode realizar de forma muito mais rápida. Então a gente pode começar a fazer uma comparação entre uma pessoa realizando aquela atividade repetitiva, que não está agregando, que na verdade ela tem um resultado, mas ela não é uma atividade que agrega muito valor. Né? Então o robô pode começar a pegar aquela atividade e realizar e provavelmente ele vai lhe trazer 5 vezes mais produtividade do que a pessoa. Além de que ele pode trabalhar 24/7, né? E tudo isso eu vou lhe trazendo redução de custos, eu vou diminuindo os seus erros, porque a possibilidade do robô errar realmente é muito menor do que nós humanos, né? Ele é preparado, ele é treinado, ele é uma máquina que ele está ali preparado e treinado para aquilo. Então, ele com certeza vai diminuir a possibilidade de erros. E provavelmente, e aí a gente tem que deixar isso muito bem estruturado, ele também pode trazer, pela agilidade que ele possibilita e pela redução de erros, a experiência do cliente ser muito mais aprazível, né? A experiência do cliente ser melhor. Eu vou estar trazendo agilidade e vou estar trazendo redução de erros. Então eu provavelmente vou estar dando uma experiência melhor ao cliente, seja ele interno ou externo.
Agora, quais são as características de atividades e processos que podem ser, que devem ser utilizados para que a gente possa fazer a robotização, né? Principalmente atividades repetitivas, atividades que elas são realizadas e não têm um valor agregado, assim, absurdo, mas que são realizadas com constância. Como eu já exemplifiquei para vocês, abrir um e-mail, pegar aquela informação, abrir uma planilha, realizar alguns cálculos. Então, coisas que dentro de uma rotina, às vezes você precisa que aquilo seja realizado, que uma pessoa geralmente realiza, e você pode substituir porque é uma atividade repetitiva. Segundo, que ela tem um alto volume, para que o custo, né, o ROI dele vale a pena. O investimento na robotização vale a pena. Porque é uma atividade que ela acontece ocasionalmente, não tem um volume grande, não justifica eu estar investindo para robotizar. Segundo, que ela tenha um tempo alto de execução, né? E aí são indicadores que você tem que começar a avaliar para ver se aquele investimento na robotização vale a pena. Eu preciso ter processos muito bem definidos, porque essas pessoas precisam conhecer os processos. Então, assim, não adianta eu robotizar, né, eu fazer um RPA em atividades e não definir muito bem, até porque uma coisa é importante, se eu não definir ou se eu definir errado, ele vai fazer errado. Então, eu preciso conhecer muito bem o processo para desenhar o que ele vai realizar. Então, eu acho que isso é um ganho absurdo e eu acho fundamental deixar claro para vocês que isso não é uma coisa que só pode ser realizado por empresas grandes, empresas que tenha já seja com um número maior de rentabilidade, que já fature tanto, aquilo não. Hoje é uma ferramenta extremamente acessível e você pode buscar isso e trazer um ganho para a sua empresa justamente para pensar na inovação, na melhoria, na agilidade, na redução de custo e na sua produtividade. Se você conseguiu entender bem, se você gostou, curta. Se você tiver ainda alguma dúvida, por favor, comente. É um assunto ainda vasto, a gente pode aí trazer mil derivações para a gente trabalhar. E aguardo você no próximo vídeo.